Olá pessoal, estamos aqui reunidos. Eu sou o professor Carlos Spassandim. Para quem não me conhece, que é possivelmente muitas pessoas que vão assistir esse vídeo, eu sou professor da rede municipal aqui de Bento Gonçalves. Sou pedagogo de formação, trabalho com anos iniciais e estou aqui já há 6 anos em Bento. E estou junto com meus colegas aqui, meus amigos, que eu vou deixar que eles próprios se apresentem, porque a gente estava aqui tomando nosso chimarrão, discutindo algumas questões que estão sendo divulgadas amplamente pela grande mídia e também por redes sociais de pessoas bastante influentes aqui na cidade de Bento Gonçalves, que têm um grande engajamento e que acabam levando as pessoas a acreditar em muitas das coisas que têm sido ditas. Bom dia, pessoal. Meu nome é Elisângela Fontoura, sou professora também da rede municipal. Sou pedagoga de formação, especialista em educação para as relações étnico-raciais. E a gente, então, resolveu fazer isso para que as pessoas conheçam o nosso lado da história, né? Ofereci minha casa hoje para os meus amigos para a gente tomar um chimarrão e conversar e levar algumas informações que a população precisa saber sobre a questão dos funcionários de Bento Gonçalves. Eu sou o professor Rafael, aqui também do município. Trabalho desde 2017 no município. E acho que esse é o momento que a gente recebeu mais ataques, assim, por parte da administração, ataque aos nossos direitos. E é um momento bem difícil de estar trabalhando como servidor atualmente. Nós estivemos nas reuniões que foram feitas na Câmara de Vereadores, quando foi encaminhado o projeto da retirada de direitos dos servidores. E nós ouvimos, essa semana, houve uma fala na Câmara de Vereadores sobre pontos desse projeto. Projeto esse que foi amplamente aprovado pelos vereadores, me ajudem, colegas, foram... menos 4 vereadores. Detalhe, cabe aqui uma ressalva importante. Uma das questões que foi levantada é de que a defesa dos nossos direitos por parte do sindicato está sendo feita com um cunho político-partidário, que a ideia é levar a questão do enfrentamento político, de certa maneira arranhar a imagem daqueles políticos que estão abertamente contra os servidores, prejudicando os servidores, né, com projetos que tiram direitos agora dos servidores que vão entrar, e nós temos vários colegas, nós temos um concurso de anos iniciais ali com 300 aprovados para serem chamados, que foi feito agora, tá? Que não vão ter esses direitos. Mas abre um precedente legal, jurídico, isso não não estamos falando na nossa boca, nós já conversamos com advogados, de que a qualquer momento isso pode ser estendido aos demais servidores por 2 motivos. Existe uma lei que regula a questão da isonomia do funcionário público. Então, eu sou um funcionário público, eu dou aula para os anos iniciais, eu entrei agora, eu sou colega do professor Carlos, que já está há mais tempo fazendo a mesma coisa que eu tenho todo o direito legal de entrar na justiça e requerer equiparação aos direitos dele. E pela jurisprudência, o que a justiça vai fazer? Ela vai tirar os meus direitos, ela não vai conceder um direito que ele não pode ter, por causa dessa legislação porca e absurda que foi aprovado por esses vereadores aí agora, há poucos dias atrás. Tá? Então, não é verdade, tá, que os direitos dos servidores antigos estão garantidos. Nós sabemos que não. E a esmagadora maioria, que não é ingênua dos servidores, também sabe disso. Bom, houve falas, então, algumas delas na Câmara de Vereadores, que eu gostaria até de lembrar um pouco do que foi falado ali, para quem não assistiu, que provavelmente a grande maioria, e até vou pedir que Elisângela e o Rafael me ajudem a comentar a situação. Foi falado o seguinte, que primeiro a pessoa que falou disse o seguinte: eu sou favorável à admissão por concurso público, mas eu sou
radicalmente contra a estabilidade do servidor. Por quê? Na iniciativa privada, há biênios, há quinquênios, há fundo de garantia, há uma série de garantias que nós, servidores, ou não temos, nunca tivemos como fundo de garantia, ou estamos perdendo aos poucos, tá? Porque quando eu quero, eu demito, tá? Num claro desprezo ao servidor público, tá? Porque tem um detalhe importante que não foi falado. O nosso salário é a metade, às vezes menos, do que ganha uma pessoa que faz a mesma coisa na iniciativa privada. Então o que ocorre? Eu já ganho menos, eu tenho menos direitos. E por que é que eu vou prestar um concurso público? Qual vantagem que eu tenho nisso? Eu posso, não, mas nas empresas privadas, alguém vai dizer, né? Nas empresas privadas também é feita seleção. Sim, mas não como um concurso público. É feita uma prova, eu estou qualificado. E outro detalhe importante, na minha opinião, eu sou servidor público de Bento Gonçalves há 6 anos. Eu não sou daqui, não tenho familiares aqui, eu vim para cá para trabalhar, como muitos de nós. Então, o serviço público é minha vida. No momento que ficar inviável, eu prestei concurso, eu posso perfeitamente prestar concurso para uma outra prefeitura e ir embora de Bento, que é o que muitos têm feito. Tá? A população em geral não sabe, mas aqueles que não estão contentes, eles já estão saindo do serviço público. Tá? E quem está entrando é quem não sabe como é que está funcionando direito. Porque no momento que se der conta de que uma pessoa entra no serviço público agora, desse concurso que foi feito, ganhando R$ 1.300 para dar aula para os anos iniciais, que é uma perspectiva que foi aberta para o pessoal que tem ensino médio, formação ali de magistério, ele vai ficar 20 horas dando aula para um terceiro, para um quarto, para um quinto ano, alfabetizando crianças no primeiro ano, e vai ganhar R$ 1.300. Por que essa pessoa não vai trabalhar no Apolo? Não vai trabalhar no Andreasa, vai ganhar muito mais do que isso. E o nível de responsabilidade vai ser muito menor. Vou deixar vocês falarem um pouco, colegas, me perdoem aí a opinião de vocês. O vereador que fez essa fala, ele é empresário, né, parece, ele desconhece completamente o serviço público, né, ele é completamente ignorante em relação ao serviço público. Porque no momento que o servidor não tiver a estabilidade, a sua permanência garantida, imagina um fiscal sanitário, né, que vai prestar um serviço em algum lugar, que faz uma fiscalização no supermercado do amigo do prefeito. É só o prefeito demitir esse fiscal, né? É por isso que tem a estabilidade, para manter o serviço público, não o serviço para particulares, assim. O que esses projetos visam, o projeto do prefeito e que esses vereadores apoiam, o que esse projeto visa é transformar o nosso país no que era a República Velha, antigamente, né? Toda a política era feita através de favores. Hoje em dia mesmo, assim, a gente estava aqui na comunidade panfleteando e as pessoas dizendo, eu só consegui atendimento no hospital porque o vereador fulano me conseguiu. Isso é a política do clientelismo, coronelismo. Né? E o que a gente quer é o serviço público e que os cidadãos têm um direito a esse serviço. Na verdade, quando o nobre parlamentar fala com desdém do serviço público, é porque ele é empresário, como vários ali, né? E o que ele diz assim, se os funcionários numa firma não tá bom, a gente manda embora. Só que esse funcionário vai para uma outra firma que ele vai ser aceito e lá vai ter todos os direitos garantidos. Para nós, não. Não tem como mandar embora um professor concursado, que é o nosso caso. A gente tem que ir lá e pedir demissão sem direito a nada, sem uma estabilidade financeira nenhuma, não tem fundo de garantia, não tem seguro-desemprego, não tem o acerto como as empresas têm, não tem assiduidade, tu não recebe lá a sacola no fim do mês se tu não faltou, se tu não chegou atrasado. A gente não tem isso. E o que ninguém destacou até agora é que nós somos servidores públicos 24 horas por dia. Quando a gente assume um concurso público, tu é servidor público para sempre. Todo o tempo da tua vida.
Se acontecer qualquer coisa, hoje vai sair, alguém vai falar, ah lá, os servidores estão na casa da Elisângela lá na Vila Nova fazendo coisa. Nós somos servidores o tempo inteiro. E isso é usado contra a gente muitas vezes. Ah, tu é servidor público, tu não pode fazer tal coisa. Porque a gente é propriedade do município, vamos dizer assim. E quando se diz isso, ah, nas empresas tu pode mandar embora. Ah, então é isso que tu quer? Tu quer mandar teu funcionário embora porque ele não te agradou? E no serviço público tu não pode fazer isso. Porque o funcionário público concursado, com estabilidade, ele vai ficar ali e ele vai agir pelo certo. Na sua grande maioria vai agir pelo certo. Então, assim, as pessoas têm que ter essa noção de que não, a gente não é um peso para o município, porque nós pagamos impostos e muitos impostos. O nosso é pago antes do que os outros até, porque a nossa folha de pagamento ela é pública. Né? As pessoas têm acesso ao que a gente ganha, ao que a gente gasta, enquanto funcionário público. E quando um parlamentar que foi eleito para representar o povo vem e desvaloriza o servidor que também é povo, ele está abrindo brecha para que outros, como ele, usem essa fala também errada, né? Nós vamos voltar nesse assunto ainda, se der tempo. Mas uma outra questão nessa mesma fala que foi levantada é referente ao nosso fundo de aposentadoria. Para quem não sabe, a pessoa que trabalha na iniciativa privada, o cara que trabalha na empresa lá do vereador ele tem um fundo de garantia. Ele também tem o INSS. Quando ele tiver velho lá e se aposentar, quem vai custear a aposentadoria dele é o governo federal. No serviço público não é assim. No serviço público municipal, essa aposentadoria ela é paga por um fundo nosso, específico de Bento, que no caso é o FAPES Bento. E o que esse vereador observava é o seguinte, que o FAPES Bento está ficando insolvente. Por quê? Porque não há, mesmo nós recolhendo um percentual já grande no nosso salário, ele não tá conseguindo garantir a aposentadoria nossa mesmo, de nós três, no futuro. Por quê? Porque tem muito pouca contribuição. E esse vereador, então, atribui essa realidade à questão de que os funcionários públicos, eles se aposentam muito bem. Porque eles têm esses benefícios, né? Eles recebem a cada 2 anos lá o biênio, eles têm trocas de classe, tá? Que vão agregando valor e então isso impacta lá na hora que ele vai se aposentar. Palavras dele, aposentadoria integral, tá? O que não existe, tá? Isso aí é uma desverdade que foi falada lá. Não se aposenta integral, mas sim, alguns colegas se aposentam com um salário relativamente bom, em comparação a quem está entrando agora, que está ganhando seus 2.000 e pouco ali, tá? Quem tem graduação superior. Vejam o que eu estou dizendo, graduação superior. Então, ele surgiu com uma ideia muito boa, na opinião dele, claro, de que vamos diminuir os benefícios para que essa pessoa entre ganhando 2.000 e pouco, ela fique 30 anos no serviço público sem nenhum benefício, sem nenhum aumento real, e dali 30 anos, quando ela se aposentar ganhando a mesma coisa, o impacto, vejam bem a ideia de gênio, o impacto vai ser menor no fundo, porque todo mundo se aposenta ganhando uma merreca. Tá? E como que funciona o fundo? O cálculo atuarial que é feito pelo pessoal que coordena esse fundo de aposentadoria diz assim, precisa de 3 funcionários ativos para pagar o salário de um aposentado. Hoje, a gente está com 1,5, mais ou menos, ativos para pagar o salário dos aposentados. Por quê? Porque não tem gente sendo chamada de concurso. Somente concursado faz. A gente desconta muito para esse fundo. Só que quando chegar lá na vez da gente se aposentar, não vai ter esse dinheiro lá. Porque não tem mais gente entrando para pagar. E não é o vizinho, a vizinha. Fundo de aposentadoria próprio, não é INSS, não é nada. É a gente que paga a nossa aposentadoria. E eles estão metendo o bedelho nisso, que não é da competência deles. Ah, porque o município tem que pagar uma parte do FAPES. Óbvio, eles são nossos empregadores, eles não nos dão nenhum fundo de garantia no futuro. Então, sim, o município tem que pagar uma parte. Só que é uma parte muito mínima, se comparada com os gastos e despesas desnecessários que o município tem. Detalhe, o município tem que dar uma contrapartida justamente para tentar diminuir essa insolvência gradativa desse fundo, tá?
E se esse vereador tivesse conversado realmente com um contabilista, tá? Ele entenderia, entraria na cabecinha de prego dele, que a única maneira de resolver isso é tu aumentando a base de servidores que contribuem para esse fundo, fazendo exatamente o contrário do que ele está propondo, que é, vamos precarizar ao máximo, todo mundo vai ganhar uma merreca e vai ser muito fácil de pagar esse fundo. Só que tem dois problemas. O primeiro, que não, o pessoal não vai entrar para ganhar uma merreca. Qual é a vantagem de entrar para o serviço público? Já não quer. Então, assim, ó, é uma falácia que quanto mais eu precarizo e pago pouco, melhoro o serviço público, eu facilito o pagamento do fundo, eu diminuo a contrapartida que a prefeitura vai ter que pagar. Não, a solução para isso, eu preciso ter mais funcionários efetivos, parar de contratar centenas de CCs, caso alguém não tenha visto, existe, primeiro, a informação que se tem, porque foram feitos diversos pedidos de informação por vereadores. Pedidos esse que, por lei, a prefeitura teria que responder, perguntando, entre outras coisas, quantos funcionários da prefeitura são realmente efetivos. Porque, e aí eu vou acabar entrando num outro assunto aqui, o prefeito tem dito que essas medidas são necessárias porque existe uma lei que estipula um teto de gastos. Para quem não sabe, órgão público nenhum no Brasil pode gastar mais de 60% de sua arrecadação com folha de pagamento. E ele está dizendo que a Prefeitura de Bento está se aproximando muito desse teto. Só que tem um detalhe. Primeiro, o salário de Bento Gonçalves, me ajudem se eu estiver mentindo, colegas, se não o menor, um dos menores da região. Ele é menor, o piso municipal para você mesmo, na sua rede social, que fica falando, não está contente, vá procurar outro emprego. É a coisa mais fácil do mundo, porque qualquer cidade que eu preste concurso, e eu tenho 2 concursos em Bento, tá? A Elisângela tinha 2, ela já desistiu, 3, tá? A gente passa. Porque nós somos qualificados, nós não somos um bando de arigó, que nem você, na sua bolinha, que fica falando isso, não está contente, vai embora, tá? A gente passa. E detalhe, eu vou ganhar mais se eu for para Garibaldi, se eu for para Farroupilha. Alguns chega a mais de R$1.000 a mais do que o nosso piso, tá? Tudo aqui na volta, cidade aqui perto, tá? Que dá para ir e voltar. Caxias, bastante mais detalhe. Caxias, mesmo partido, daqui. Tá? Tudo igual. É mais de 1.000 a mais, tá? Então, assim, detalhe, qualquer um dessas situações, eu vou estar melhor do que eu ficando aqui. E o pessoal ainda defendendo essas ideias, né, de que eu tenho um teto de gasto. 30%. Guardem bem assim, 30%, de acordo com os dados que se tem, porque a prefeitura não atualiza porque não quer, para que ninguém saiba, algum motivo tem isso, tá? 30% somente dos funcionários são efetivos, prestaram concurso. Beleza, os outros 70%. Os outros 70% já estão privatizados. Por quê? Porque são empresas terceirizadas que prestam um mau serviço, na maioria dos casos, diga-se de passagem, pagando menos ainda que a prefeitura, cobrando da prefeitura um valor que a gente nunca vai saber, tá? E o resto ainda são cargos de confiança, pessoas nomeadas, pessoas, alguns possivelmente competentes, porque tem coisa que tu não pode botar gente competente, né? Ganhando salários muito maiores do que os nossos, tá? E sem critério nenhum. E tem gente que está achando que isso é bom. Exatamente. Tá? Então, assim, não é verdade que nós somos um peso para o município. Tá? Nós já temos um salário miserável, estão sendo cortados nossos benefícios, isso já está tendo um impacto, né? E cada vez menos pessoas se tem uma ideia de que se vende essa ideia. Os políticos, muitos deles de Bento, os que estão no poder, vendem a ideia de que todo mundo no Brasil
do Brasil, quer vir trabalhar em Bento. Sendo que eu conheço várias pessoas que vieram para cá e viram que não era nada disso, já foram embora, tá? Se vende assim, pessoal, acordem, não é assim, tá? Nós temos um problema sério já de prestação de serviço por parte da prefeitura, não porque nós não queiramos fazer nosso trabalho, mas porque falta gente, há uma falta crônica de profissionais e todas as medidas que estão sendo tomadas estão sendo no sentido de agravar esse problema. Explico, tá? Eu já deixo vocês falarem. Por exemplo, aquele funcionário efetivo que já tem tempo de se aposentar e quer continuar trabalhando. Pensa, a pessoa tem uma baita experiência. Existia até agora uma possibilidade, tá, de um abono permanência. Eu continuo trabalhando, prestando um serviço que eu sei fazer com maestria. Eu tô há 30 anos fazendo isso, tá? Isso foi tirado. Então o que acontece? Vai dar o tempo da aposentadoria, todo mundo vai embora. Foi embora, tá? Aí não tem gente suficiente. Então existia a possibilidade que eu sou uma pessoa que faço isso, porque o meu salário eu não consigo, com as minhas 40 horas, detalhe, minha esposa também é professora do município. Eu não consigo minhas 40 horas pagar todos os meus boletos, tá? Então, eu tenho horas a mais ali, que é o regime suplementar que chama. Então, normalmente eu faço, fico aquele tempo que eu não teria aula, eu dou aula e recebo um a mais no meu salário, que funcionava da seguinte maneira: 5, 10, 15, 20 horas, tá? Eu sempre fazia 10, porque eu tinha, como eu tenho 40 horas, né, eu ficava em sala 2 horas e recebia um plus referente às 5 horas. Para mim ficava muito bom. A prefeitura acabou com isso. Então, se eu quiser fazer hora extra, eu vou ganhar exatamente o tempo que eu estou dentro de sala de aula. Se eu fizer 1 hora, eu ganho 1 hora. Para mim, não sei para vocês, não é interessante. Eu vou ficar mais, eu vou trabalhar 2 horas, eu vou ganhar 2 horas, que fazendo a conta, não paga o tempo de eu estar em casa vendo televisão. Então muitos professores vão parar de fazer o suplemento que a gente chama. E vai faltar mais professores. Então, todas as medidas da prefeitura são no sentido de diminuir os serviços, diminuir os serviços. Aí me perguntem, mas por quê? Por quê? Mas por quê? Pessoal, isso não é do nada. E tem um projeto por trás, tá? Mas que projeto? Vamos desvendar esse projeto. O Rafael já deu um prelúdio do que é, né? Eu tenho anotado aqui para não perder o fio da meada, tá? Terminando, bom, então teve lá a solução então do FAPES ficar insolvente, já foi dada pelo vereador lá na Câmara, é só pagar bem pouco assim, ó, e aí lá no fim vai se aposentar com meia dúzia de R$1.000, vai ser fácil. Essa questão do FAPES, dos aposentados vão ter que voltar a contribuir. Em algum lugar a gente viu que é para igualar o Estado. Os funcionários do Estado, os aposentados já pagam a própria aposentadoria. Os aposentados pagam a aposentadoria. Trabalharam uma vida inteira e chega na hora de se aposentar tem que continuar pagando. No fim do ano passado, para quem tem acesso, quando os documentos eram transparentes, a reunião final do FAPES Bento dizia, né, o projeto do município de que os aposentados já voltassem a pagar fundo de aposentadoria também a partir desse ano. E aí quando o vereador vem para a tribuna e fala isso, só liga os pontos e sim, os aposentados do município vão ter que voltar a pagar a própria aposentadoria se eles quiserem ficar aposentados. Lembrando, não são altos salários. Aposentadorias integrais não existem mais. Aquele vizinho lá, aquela vizinha que foi tua prof lá quando era bem pequenininho, que já se aposentou, de repente ela tenha conseguido alguma coisa. Mas o custo de vida nessa cidade não permite que um aposentado, muito bem aposentado, sobreviva. Porque a gente sabe o custo de vida na nossa cidade, né? O custo de pagar os CCs e os amigos, né, dos comandantes, dos coronéis, todo mundo paga esse custo. Tá, agora tem um outro detalhe, que ele falou lá, tu é de Bento? Eu sou nascida e criada aqui. Porque o vereador, primeiro ele falou que os aposentados não teriam lugar de fala, porque não impacta eles, mentira, né? E que assim, ó,
eles não pagam. É outra mentira, tá? Só tinha aposentado, as famílias dos aposentados e gente que não era de dentro na assembleia que teve para votar os projetos que foram aprovados por ampla maioria para retirar os direitos dos servidores. Eu achei interessante. Lembrando que eles dois são de fora, eu sou daqui. Sim, eu sou de fora, tá? Mas eu achava que só tinha gente do PT. Pois é, né? Porque O chefe o nosso ilustre, sim, ele teve lá e postou numa rede social que só tinha que a greve que estava sendo deflagrada, que depois nós ainda estamos em estado de greve, pessoal, a gente não quer fazer greve. É cansativo fazer. Eu não quero depois ter que pagar essas horas. Eu prefiro trabalhar, seguir meu trabalho. Só que eu estou sendo obrigado. Então, assim, isso tudo estava acontecendo por causa da vinculação político-partidária do sindicato. Então, todo mundo que estava ali era um bando de petista, tá? Detalhe, observação importante. Os vereadores que votaram contra o projeto, tinha algum do PT? Nenhum. Não. Pô, tinha até um vereador que o sobrenome do vereador é Bolsonaro. Esse vereador votou a nosso favor. Então, assim, ó, vamos tentar usar um argumento um pouquinho só melhor. Melhorar o argumento ajuda bastante. O chefe do executivo também falou que essa greve é uma greve política, mas as decisões que eles tomaram são decisões políticas. Tirar os nossos direitos é uma decisão política, não é uma decisão técnica. Os efetivos são 30% da folha. Tem um verniz técnico que ele fala que usa 54% do orçamento com pagamento da folha, mas esses 54% quanto são para nós? nossos? Explicando para quem esse vídeo chegar, para quem nos assistir, de que, primeiro, a nossa ação não como foi dito, um enfrentamento político. Ela não tem viés partidário. Tá? Isso está claro pelos vereadores de mais de uma corrente política, tá? Nem de esquerda, diga-se de passagem, porque nem Scuzel, nem Postal, nem Eduardo Bolsonaro e nem o vereador Gabrielli o Joel Bolsonaro, isso, são identificados com a esquerda. Então, e ali, naquele povo todo que estava na votação naquele dia, tinha de tudo, mas obviamente a grande maioria eram servidores públicos. Tá? A grande maioria era aposentado porque muitos de nós, inclusive eu estava no meu dia de atividade. Para quem não sabe, é um dia de planejamento em que ir para a escola é opcional. Então eu, mesmo assim, fui para a escola Benini, onde eu trabalho de manhã, porque eu devia um turno para a Diri e ela estava com um problema sério. De falta de professores. E então eu estava trabalhando e por esse motivo eu não estava lá na Câmara. Para que depois digam que nós somos um bando de vagabundos. Como muitos divulgaram já, inclusive em tempos atrás, a época de campanha, mas aí o pessoal pensa que a gente esquece. Tá? Não, a gente não esquece. Pandemia, a gente não esquece. Então, essa é uma luta. Claro, o sindicato toma a frente por ser um órgão de classe. E, essa informação é importante. Ao contrário do que foi veiculado na grande mídia, de que essas ações, houve uma interlocução com o sindicato, de que isso foi conversado com o sindicato, não é verdade. Os projetos, esses que foram aprovados e já estão em vigor, foram enviados na surdina, na calada da noite do dia 31 de dezembro, sem nenhuma conversa com o sindicato, tá? E aprovados também na calada da noite, sem audiência pública, sem ouvir o sindicato pediu, e isso está documentado, está nas redes sociais, que as nossas questões fossem ouvidas, que fosse dado voz ao sindicato, que o sindicato tivesse lugar de tribuna. E aí não há nenhuma ilegalidade nisso.
tá? E explicasse a versão dos servidores. Então, nós não conseguimos ser ouvidos na mídia, porque quando a mídia veicula, ela chama Apenas o prefeito. o prefeito. O prefeito dá a versão dele. Tá aí, cadê chamar alguém da categoria para dar a sua versão? Nós não somos ouvidos na Câmara de Vereadores, por motivos óbvios. Mesmo quando a gente usa os recursos, não temos. O que resta é a gente colocar a nossa posição, é a gente entrar em estado de greve. Nós não queremos fazer greve, mas é um recurso. Houve uma decisão ontem tomada pelo Tribunal de Justiça do Estado favorável a obrigar o prefeito a sentar e negociar. Coisa que ele, por sua livre e espontânea vontade, já deveria ter feito. Ele está sendo obrigado, por lei, a sentar com o sindicato e negociar. Porque se a gente for equilibrar o público e o privado, se a gente trabalha numa empresa privada, eu quero aumento. Tu chama o líder do setor, eu quero aumento. Aí ele vai chamar o supervisor, vai chamar outro supervisor, vão levar lá na salinha e vão dizer, vamos aguardar mais um pouquinho. Tal mês entra lá a partilha dos resultados, dos lucros das empresas, que a maioria tem, né? E o PPR e tal. E aí ele vai te enrolar, mas ele vai te ouvir todas as vezes, e vai te ouvir. O que não acontece no serviço público de Bento. Porque a gente precisa do reajuste anual, né? Todo mundo tem direito, o trabalhador. A gente não é ouvido. Não vai falar com a gente, com o Rafael, com a Elisângela, com o Carlos, mas ouve o sindicato, que é o meu representante. Não tá fazendo isso também. Então chegamos no ponto de ter que um juiz determinar que o chefe do executivo tem que sentar e conversar. Só que também tem uma coisa, não tem garantia de que ele vai ouvir a nossa reivindicação. Não. É só sentar e conversar. O estado de greve é para isso, para que ele sente, para que ele converse e que ele acolha a nossa reivindicação também. E as nossas reivindicações não são extraordinárias. É o reajuste anual. Com reposição da Com inflação, reposição da inflação. que a maioria dos municípios já teve. Já teve. A maioria dos municípios já deram, eles já têm esse reajuste. Exatamente. Por quê? Porque o prefeito das outras cidades já sentou com os servidores há muito tempo para resolver já isso. Vai e resolve Tá? logo, não fica assim. Reajuste de vale-refeição. Então, a greve que pode acontecer, Sim, né, pode dependendo dos desdobramentos que ninguém quer, ela ocorre não relacionada aos direitos já retirados, que são vários e alguns a gente já falou aqui, tá? Ela ocorre para que não piore a situação que estamos, sem aumento do vale-refeição, sem aumento salarial. E o Papos Bento que está se dissolvendo. Se eu não me engano, houve uma postagem ali do sindicato dizendo há quanto tempo que eles não sentam com o prefeito. Tem mais de ano que nós não temos reajuste nenhum. Tá? Até porque antigamente se tinha no município de Bento a trimestralidade. A cada 3 meses o executivo tinha que dar um aumento, era mínima, a porcentagem mínima. Mas zero mata zero. A cada 3 meses a gente tinha isso, e daí não precisava fazer aquele aumento imenso lá, dali um ano. Imenso de 4%. No governo Pazin, ele revogou. A lei dizia que ele poderia dar aumento, que ele não era obrigado a dar. Então ele não deu mais. E aí dali pra frente, né, os governantes que vêm ali, que foram apenas depois, dá quando ele quer. Então assim, tu não pode chegar lá e dizer pro teu chefe, vamos ali no escritório nessa linha falar do meu aumento. Não, tu não pode. Tu tem que ir lá e tu tem que fazer o teu trabalho, sorrir, né, trabalhar com o teu próprio celular pra fazer as coisas do teu trabalho. Né, que a gente sabe que tem aquelas questões de o próprio funcionário ter que tirar do bolso para trabalhar. Usar o nosso celular pessoal para fazer chamada, computador pessoal, porque as escolas não têm. A gente ouviu na Assembleia dos Servidores uma funcionária de UBS dizendo que ela tinha que ligar do próprio celular para os pacientes não perderem exames e consultas, porque foi cortada a linha telefônica do posto de saúde que ela trabalha. Né? Outra situação que a gente conversou com os moradores aqui do Vila Nova ontem, sexta-feira, de que receberam uma quantidade de insumos no posto de saúde e as pacientes ligaram reclamando que o insumo para a saúde era de péssima qualidade. Mas peraí um pouco, isso é o Bento em ordem. Bento em ordem, imagina se for o Bento na bagunça, como é que vai ser? Aí é cada um por si. Tá, Bento em ordem.
Esse slogan está circulando nas redes sociais. E, particularmente, não sou contra limpar postes. É interessante, é legal ter os postes limpos na cidade. Eu também acho que não tem problema, inclusive, eu particularmente, né, acho o serviço voluntário muito bom. Tá? Pintar escola, pintar meio fio, né? Eu tenho, até na minha igreja existe projetos nesse sentido ali, de voluntariado. Só que assim, a administração pública, na minha opinião, ela é mais do que isso. Ela é mais do que vídeos eleitoreiros ali, feitos ali na calada da noite, ali limpando poste. Ela envolve uma série de outras questões. E enquanto pessoas de fora da cidade, né, pessoas, muitas que nós não conhecemos, estão ali elogiando, né, parabéns, não, e é louvável mesmo, né? Nós sabemos que a saúde, a educação, os serviços básicos estão se deteriorando, né? E estão se deteriorando por uma depreciação, por um desmantelamento proposital. Nós não temos dúvida de que isso é um projeto, de que isso, mas não um projeto no sentido de salvar as finanças do município no longo prazo, quando possivelmente muitos de nós, e nem os próprios administradores, porque são cargos eletivos, né, vão estar aqui mais. Tá? É um projeto no curto prazo, num curtíssimo prazo, de privatização, de precarização dos serviços públicos. E para você que acha que não precisa nada disso, lembre-se quando você precisar de atendimento de saúde, quando precisar de escola, quando precisar de professor, quando precisar de alguém para deixar o seu filho, quando precisar de transporte, quando precisar da guarda municipal, quando precisar desses serviços, do que você está fazendo agora. Se a gente for pegar da fala do prefeito, né, naquela entrevista que ele fez ontem na Rádio UX, né? UX. Que ele falou de fazer a perimetral. Uma obra faraônica, voltamos aos tempos das obras faraônicas. Só que se tu andar nas ruas dos bairros, o calçamento não dá para andar. Os carros estão dando lucro para as mecânicas, a COFAP, né? Tá cheia de alegria, porque tá vendendo amortecedor assim a roda. Assim, por quê? Porque o calçamento está destruído. Porque daí a gente tem a questão das obras, né, da Corsã, aquela coisa toda, que não faz reparo, a prefeitura não cobra reparo. A gente tem nos bairros de periferia, como aqui no Vila Nova 2, Vila Nova 3, no Zate, nos bairros mais afastados, não tem roçada nas ruas, as calçadas estão tomando conta do mato, né? Aí tu tem escola aí que as diretoras estão implorando de porta em porta nas lojas para ganhar tinta, mão de obra para pintar a escola, porque não é competência do executivo encaminhar isso. O prédio é de quem? O prédio é de quem? É da prefeitura, mas quem tem que fazer os reparos, as melhorias é a escola, é os pais. O postinho aqui do bairro, a gente passou ontem, né, Rafael? O mato tá tomando conta, né? E a equipe tava já fechada, né? Fim da tarde, na sexta-feira, reunião de equipe. E eu penso, estamos se reunindo para organizar as coisas, as visitas nas casas, mas só tem um médico, né? Como relataram, o pediatra não atende a partir de tal idade as crianças. Não tem ginecologista no SUS em Bento. Não tem. Aí as meninas que estão fazendo pré-natal fazem com o clínico geral. Mas não é um obstetra, é um clínico geral que vai tentar fazer o seu melhor, sim, mas é o clínico geral. E na sua maioria são contratados, que a gente sabe que ficaram ali meses sem receber salário também. Então eles vão saindo, o povo vai saindo. Então a gente quer o quê? Que o prefeito ouça, que ele converse com os servidores, através do sindicato, porque a gente não pode... Situações também acompanha bastante, e é um desmonte generalizado. A ideia é essa, se torna tudo... estraga o público para que as pessoas vão para o privado. Mas, com os salários que se pagam em Bento hoje, a pessoa não consegue ir para a iniciativa privada. Para médico privado, nada. Porque a gente conversou com um senhor, né, que inicial numa firma lá era R$ 1.700 de salário. E os caras não ficam, ele disse. Só um aluguel em Bento é R$ 1.000 de aluguel. Né, o custo de vida é muito caro e a prefeitura ajudando a nivelar por baixo esse rendimento, porque... né, tem interesse em pagar o menos possível com desculpas, me perdoem, mas muito esfarrapadas de teto de gastos. Como é que é o teto de gastos, então, de Caxias,
que um professor, para fazer a mesma função que nós, ganha R$1.000 a mais. E olha o tamanho de Caxias. Quer dizer, que mágica que eles estão fazendo lá. Ou que péssima administração que está sendo feita aqui, que mesmo com uma carência absurda de profissionais, com gente faltando em todas as áreas, com um salário menor da região, com 30% só de funcionário efetivo, o custo ainda está batendo no teto. Como é que é essa conta? A conta não fecha. Essa conta não fecha. E a gente não tem transparência, né? Foi pedido esclarecimentos sobre números, não recebemos. Né? Quer falar? Pessoal, apoiar o servidor público nessa luta é apoiar o serviço público também, porque é quem vai atender a comunidade, quem está com vocês. Então a gente espera isso, né? A gente espera apoio e espera que o prefeito se digne a conversar com a gente. Obrigado. Agradecemos e a luta continua. Isso aí.